Bom dia, estudantes SESC, tudo bem com vocês? Preparados para mais um encontro? Vamos ampliar o nosso conhecimento hoje com o estudo do poema, gênero textual, e a gente vai trabalhar a linguagem poética, percebendo que poema e poesia são elementos distintos, apesar de serem ou de estarem interligados, mas apresentam definições diferenciadas. E para tanto a gente vai compreender o que é o poema, o que é a poesia, para dar seguimento ao nosso estudo. Vamos fazer uma retomada, entendendo que no sentido etimológico a poesia ela significa produção artística ou ainda criar e fazer, a arte de criar e fazer. Portanto, essa arte de criar e fazer está presente não apenas em poemas, mas também em objetos, paisagens e outras formas de expressão. Então, as poesias elas são caracterizadas pela utilização de recursos para expressar a linguagem de forma especial e diferente do normal. A poesia tem essa função, essa característica de provocar diversos efeitos de sentidos naqueles que recebem a mensagem. É esta forma de escrita que é responsável por dar sentimento ao conteúdo descrito pelas palavras em obras. Graças à poesia, os textos possuem emoções e transpassam aos leitores. Então, assim, entender a poesia dentro dessas características e desse sentido subjetivo que ela traz, de emoção, de transmitir emoção ao leitor, é preciso entender que a poesia ela pode estar presente em diversos outros lugares, como já foi sinalizado, uma paisagem, outras formas de expressões, pintura, e não apenas na palavra escrita ali, verbalizada. Dentre os recursos utilizados para causar efeitos e sensações em quem está lendo, estão os recursos sonoros, é bom a gente perceber isso, como por exemplo o ritmo, a rima, a aliteração, que é uma figura de linguagem, um recurso presente na poesia, e tantos outros, o uso de linguagem para sugerir imagens, como as metáforas e as personificações. É comum a gente perceber, quando estamos tratando desse gênero textual poesia, que essas poesias elas vêm carregadas de figuras de linguagem para dar um sentido maior, né, um sentido mais intenso a essa escrita. Ou não, porque a poesia, como já havia dito, não se restringe apenas à linguagem verbal, mas ela amplia-se também para uma linguagem visual. Então, entendendo que poesia é arte, não apenas a arte da escrita, mas pode ser expressa de outras formas, a gente parte para poema, entendendo que os poemas também são poesias, mas usam a palavra como matéria-prima. Então, a diferença principal é essa. A poesia em si, né, no seu significado primeiro, etimológico, trabalha com a arte, não apenas a arte da escrita, mas a arte explorada em sua multiplicidade. Já o poema trabalha como, ou traz como matéria-prima a palavra, a escrita. Trata-se de obras em verso, composições poéticas ou ainda refere-se à arte de retratar no papel a poesia. É o que a gente fala, né? Dessa linguagem verbal que permeia, né, o poema. Poema e poesia, e a gente traz uma curiosidade para entender mais, compreender essa diferenciação entre poema e poesia, a qual já foi explicada, e a gente traz aqui só para fazer uma complementação do nosso estudo. A poesia, a poesia é um gênero lírico que pode ser verbal ou escrita, já falamos, enfatizamos. Podemos encontrá-la em narrativas, poemas, prosas, canções, pinturas. A gente já fez essa breve discussão, introdução. A princípio, é por meio da poesia que transmitimos, sobretudo, sentimentos, reforçando a nossa fala anterior.
E para atingir essa meta, a preocupação estrutural é fundamental. Nós estaremos estudando também a estrutura desse poema, como é composto esse poema. A beleza e a estética são principalmente usadas para passar essas sensações, tá? Uma sensação de leveza, uma sensação de ritmo, porque o poema, a poesia, elas trazem essa coisa sonora, essa coisa rítmica, e é importante para alcançar o leitor. O poema, como foi dito, é produto da poesia. A construção textual com palavras e significados nos levam, em contrapartida, a termos insígnides e sentimentos, tá? É a questão da linguagem verbal, que é a matéria-prima desse poema. E a gente traz algumas características do poema. Poema é a composição literária em versos, com intenção poética. Seu assunto e sua forma podem variar muito. Então, assim, o poema, ele traz, estruturalmente falando, composição em versos, pode variar muito, tem uma intenção poética, utiliza-se de recursos sonoros, visuais e jogos de ideias, é diversificado e é uma linguagem muito subjetiva, muito carregada de sentimentos. Quem escreve um poema na intenção de alcançar esse leitor. A estrofe, para a gente entender melhor, é como chamamos cada uma das seções que constituem um poema. Esse é formado por alguns versos, e as estrofes são separadas em poema por uma linha em branco. Geralmente vem assim. Isso aí é uma característica marcante quando nós estamos trabalhando esse gênero. Já os versos nós chamamos cada linha que compõe um poema, independentemente de estarem agrupados ou não, entender que verso é cada linha que compõe esse poema. Fique atento, cada linha de um poema compreende a um verso, acabamos de falar, cada grupo de versos a gente entende que é classificado dentro da sua estrutura como estrofes. Existem vários tipos de poema, e aqui a gente vai compreender alguns tipos, algumas nuances, algumas características, alguns elementos que são específicos desse poema. Um poema ele pode ser lírico, que descreve os sentimentos e pensamento do poeta. Lembra quando a gente está estudando interpretação textual, que a gente fala do eu lírico, né? É esse sentimento que vem por trás da escrita. Então, quando a gente fala de um poema lírico, a gente vai perceber que descreve os sentimentos e pensamentos do poeta. Quando a gente fala de um poema épico, a gente coloca o foco, a atenção maior em situações e entidades míticas e irreais. É o fantasioso, é o imaginário, é o surreal. O dramático é formado através das falas dos personagens. A gente tem poemas dramáticos. Narrativo descreve uma história, narrar é escrever, tá? E a gente entende que estrofe na literatura é uma estrutura da composição poética formada por um conjunto de versos relacionados entre si. E a gente vai entender de métrica, a gente vai falar um pouquinho de estrofe. Quando a gente fala de métrica, a gente fala dessa separação rítmica que esse poema traz para a gente. Em outras palavras, a estrofe apresenta um conjunto de versos. A gente já está cansado, né? Eu vou repetindo para a gente entender, sistematizar, internalizar o conhecimento. Classificação das estrofes, aí a gente vai para esse estudo que eu tenho dito aqui, sobre, de acordo com a quantidade de versos que eles são agrupados num poema. E essa quantidade de versos agrupadas, ela recebe esse nome que a gente diz que é estrofe. E as estrofes, elas apresentam ou pode receber diferentes
denominações a depender de sua formação, tá? Então, monóstico, uma estrofe formada por um verso, dístico ou parelha, estrofe formada por 2 versos, terceto ou trístico, estrofe formada por 3 versos, um quarteto, o nome já diz, 4 versos, uma quintilha, né, pentástico, tudo se referindo a 5 versos, sextilha, 6 versos, né, uma estrofe formada por 6 versos, sétima ou septena, formada por 7 versos, uma oitava, formada por 8 versos, uma nona, 9 versos, e uma décima por 10 versos. Então, a gente tem aí uma classificação das estrofes, trazendo essa nomenclatura para uma estrofe formada por um verso, para 2 estrofes, e assim consequentemente. Vamos entender um pouquinho o que é rima? A rima, eu havia dito que o poema ele é carregado de efeitos sonoros, e a rima é um recurso estilístico muito utilizado nos textos poéticos, sobretudo na poesia, a qual proporciona sonoridade, musicalidade e ritmo. A rima é um recurso literário que designa a aproximação sonora de 2 palavras. Então, assim, vale ressaltar que nem todo poema ele traz rima. Existem poemas, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que eles não apresentam em sua estrutura rima. E, no entanto, eles não deixam de ser um poema. É uma característica do poema apresentar rimas, sim. Essa rima é um recurso estilístico? Sim. A rima é um recurso literário? Sim. Traz sonoridade, musicalidade, oferece esses elementos à poesia também. Mas existem poemas que não apresentam essa sonoridade, que não apresenta essa leitura rítmica e continua sendo poema. Aí a gente traz um poema em linha reta, do escritor português Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é fantástico na sua escrita, um exemplo disso, uma vez que seus versos não rimam. Olha o que a gente está falando. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Pessoa, ele é fantástico. Então, assim, o estudo desse gênero literário, poema, né? Gênero textual literário, carregado de subjetividade, é um estudo muito bacana, é um estudo muito leve, porque ele transmite a gente essa ideia de que escrever, de poetizar os objetos, poetizar uma música, poetizar tantos outros elementos que compõem o nosso meio, é algo muito bacana, é algo muito legal. Algumas pessoas são separadas, né, já nascem com essa coisa de ser poeta, o dom da escrita, de poder escrever, e nos presenteiam, né, com essas poesias, essas escritas que são tão maravilhosas e que acalentam por vezes a nossa alma e ampliam o nosso conhecimento, nos tornando melhores diante de situações adversas e de um mundo tão assim, tão atônito, tão agitado. Então, poesia, leiam poesia, poesia é arte, é vida. E a gente tem um acervo gigantesco de escritores, poetas brasileiros. Vocês vão pesquisar. A gente traz Carlos Drummond de Andrade, fantástica a escrita de Drummond, Mário Quintana, e são poetas que escrevem sobre a vida, e
e são muito assim, fantástico mesmo. Eu fico admirada com a escrita deles, tantos outros que a gente tem. E Fernando Pessoa não é brasileiro, mas Fernando Pessoa tem um trabalho muito grande desenvolvido aqui. E nós, brasileiros, lemos muitas obras de Fernando Pessoa, a escrita de Fernando Pessoa. É sempre um prazer estar com vocês, espero que tenham gostado do nosso encontro. Estamos nos organizando para os próximos encontros. Gostaria de parabenizar vocês pelo empenho, a dedicação que estão tendo com as aulas de língua portuguesa, desde a proposta de atividade que a gente encaminha até o retorno de vocês, a devolutiva de vocês. Isso é muito importante. A interação é muito importante para a gente ampliar essa forma de aprender, tá? E desejo um excelente restante de dia. Aproveitem bastante essa aula, explorem bastante outros ambientes de pesquisa, busquem pesquisar bastante, sistematizar a aula no caderno é muito importante, registrar, e a gente vai crescer muito, muito, muito juntos. Fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem, cuidem de quem vocês amam. Atenção para as nossas aulas, apliquem-se ao conhecimento e tornem-se cada vez mais sábios. Um abraço em cada um de vocês e breve estaremos juntos para compartilharmos não apenas o conhecimento, mas também a sensação do toque, de estar próximos mesmos uns dos outros. Fiquem bem e até a próxima aula.